Todos os anos, bilhões de pessoas no mundo tocam em vidro e nem imaginam que, sob seus dedos, trabalham um metal que pode ser cortado com faca, mas sem o qual a civilização moderna simplesmente ficaria cega. Como aconteceu que um elemento macio, quase de brinquedo, controla smartphones, caixas eletrônicos e TVs gigantes? Porque ele é extraído literalmente de resíduos, gramas em toneladas de minério, e porque esse metal já é considerado uma bomba silenciosa para toda a eletrônica. Há algo aqui sobre o qual os fabricantes de telas quase não falam. E se você assistir a este vídeo até o final, descobrirá qual detalhe invisível pode um dia tornar qualquer tela simplesmente morta. O índio é um verdadeiro bonitão prateado entre os metais, macio como manteiga. Pode ser cortado com faca e derrete já a 156 graus. Na natureza, esse sujeito raro se esconde como um convidado indesejado em minérios de zinco e chumbo, onde está 60% de todo o seu estoque, e também aparece em depósitos de cobre, embora mais raramente. A cada ano, o mundo extrai cerca de 1.000 toneladas, e 90% dessa riqueza vem da China, Coreia do Sul e Japão, onde fábricas gigantes o retiram em toneladas. O preço morde, de 500 a 700 dólares por quilo de metal puro, porque os depósitos não são eternos. A maior parte do índio está na China, que produz 70% do volume mundial, e também é procurado no Peru, Canadá e Austrália, onde as minas funcionam a todo vapor. O processo em si é um bônus colateral total. De 1 tonelada de minério de zinco, extraem-se apenas 100 gramas de índio, como procurar uma agulha no palheiro. Depois, o metal é extraído por eletrólise em banhos quentes ou evaporação, transformando o minério sujo em lingotes brilhantes. Esse metal macio é a chave para suas telas, e sua escassez já força o mundo a procurar alternativas. O óxido de índio com estanho, ITO, é uma verdadeira mágica invisível que virou o mundo da eletrônica de cabeça para baixo. Uma camada transparente finíssima que ao mesmo tempo deixa passar luz e conduz eletricidade, como feitiçaria no vidro do seu telefone. Ela consiste em 90% de óxido de índio misturado com 10% de estanho, e todo esse coquetel é aplicado tão fino que a espessura chega a apenas 100-200 nanômetros. Isso é milhares de vezes mais fino que um cabelo humano. Essa camada é como uma teia sem peso. Os olhos não a notam, mas os dedos a sentem instantaneamente. O índio o torna 90% transparente, para que a tela brilhe intensamente, e o estanho adiciona condutividade, para que o toque funcione na velocidade da luz. Sem esse milagre, seu deslizador seria surdo aos dedos, como uma pedra. É por isso que cada smartphone, TV com touch e até caixa eletrônico sabe onde você toca. Agradeça a esse condutor invisível nascido de um metal macio. A produção do condutor transparente de índio e estanho é uma verdadeira arte de alta tecnologia, onde cada etapa transforma vidro comum ou plástico na pele sensível dos seus gadgets. Em câmaras de vácuo gigantes, na escuridão e no silêncio, nasce uma película invisível, mais fina que um sopro, mas mais forte que o aço. O processo começa com a pulverização catódica, sputtering, o método mais comum usado nas fábricas da Samsung, LG e outros gigantes da eletrônica. Então, acontece em câmaras de vácuo especiais do tamanho de uma sala, onde a pressão é menor que no espaço. Pegam um alvo de metal, uma liga de índio com estanho, parecida com um prato brilhante de meio metro de diâmetro.
Esse alvo é bombardeado com íons de argônio que saem de um canhão de plasma na velocidade de balas. Sobre os impactos, átomos de índio e estanho se desprendem da superfície, como respingos de uma pedra no rio, e se depositam no vidro ou substrato plástico que se move lentamente pela esteira. Um campo magnético perto do alvo mantém o plasma estável, para que a camada se deposite uniformemente, sem bolhas ou irregularidades. A temperatura na câmara é mantida em cerca de 200 graus, e todo o processo para uma folha de vidro leva uns 10 minutos. O resultado é uma película ultra fina de 200 nanômetros, invisível, mas já condutora. Essa película crua ainda não está pronta para o trabalho. Ela é amorfa, como mel derretido, e conduz mal a corrente. Por isso, o vidro com a camada recém-nascida é enviado para um forno de tratamento térmico. A temperatura é elevada para 300 graus gradualmente durante 1 hora, para que a película cristalize. Átomos de índio e estanho se alinham em uma grade cúbica perfeita, um estado onde os elétrons se movem livremente, como peixes em um lago. O estanho, nesse momento, se incorpora à estrutura do óxido de índio, substituindo cada 10ª célula dele e criando elétrons doadores para a condutividade. Após o resfriamento, a camada adquire transparência brilhante e sensibilidade, pronta para reagir ao menor toque. Esta etapa é crítica. Se aquecer demais, a película racha. Se aquecer de menos, continuará não condutora. O toque final é a gravação a laser, onde se cria a rede para as zonas de toque. Um laser potente, operando na faixa ultravioleta, passa pela superfície com precisão micrométrica, evaporando faixas estreitas da película. Assim nascem os eletrodos invisíveis, linhas horizontais e verticais que transformam a camada contínua em uma matriz. Cada interseção é um pixel que o controlador da tela pode ler separadamente. O laser trabalha na velocidade da luz, deixando sulcos perfeitamente limpos, com largura de 10 micrômetros, invisíveis a olho nu. Após a gravação, a superfície é limpa novamente com ultrassom e coberta com uma camada protetora, às vezes silicone, às vezes carbeto, para suportar milhares de toques. 90% desse milagre vai para displays, smartphones, TVs, tablets, notebooks. Cada novo iPhone ou Galaxy precisa de uns 10 gramas de índio na tela, e milhões de aparelhos a cada ano consomem milhares de toneladas de metal. Sobram apenas 5% para painéis solares, onde a mesma camada funciona como contato transparente, deixando a luz solar passar para células fotovoltaicas. A diferença é apenas nas escalas. Para painéis, o ITO é aplicado em folhas de metros, não em telas de centímetros. Sem o índio, simplesmente não há alternativas reais. Tudo que tentam substituir ou pesa no bolso ou falha na qualidade. O grafeno soa legal, como um metal do futuro, mas custa como uma passagem para o espaço. E sua transparência ainda deixa a desejar. Uma tela de grafeno parece turva, como vidro fosco. A prata conduz como um deus, mas escurece rápido com o ar, oxida e deixa passar apenas 70% da luz em vez de 90%. O condutor de plástico, mais barato e flexível, não suporta o calor. Depois de meio ano de uso ao sol ou no carro, racha como jornal velho e perde a sensibilidade. Apple, Samsung, LG, essa trindade compra 70% de todo o índio do planeta, e seriam os primeiros a dizer se encontrassem um substituto. Suas telas são bilhões de dólares, e o mercado de condutores transparentes gira em torno de 1 bilhão por ano. Cada novo iPhone ou Galaxy rouba gramas de metal, e milhões de TVs LG o consomem em toneladas. Sem o índio, teríamos que pagar 3 vezes mais por telas ou voltar aos Nokias de botão.
Imagine dois irmãos gêmeos tão parecidos que é impossível distingui-los pela aparência. Eles estão sempre juntos, nasceram ao mesmo tempo e vivem lado a lado há bilhões de anos. Mas eis o paradoxo. Um deles salva o mundo, fornecendo energia a milhões de pessoas, e o outro pode destruir tudo se parar no lugar errado. Conheça o zircônio e o áfnio, a dupla mais estranha da tabela periódica, que controla reatores nucleares e, ao mesmo tempo, dá aos engenheiros uma dor de cabeça de fazer chorar. Esses dois metais são tão parecidos quimicamente que foram descobertos separadamente com uma diferença de 150 anos, e nem se imaginava que eram elementos diferentes. O zircônio foi encontrado em 1789 e o áfnio apenas em 1923. E sabe por quê? Porque eles sempre andam juntos. Na natureza não existe depósito de zircônio puro. Ele sempre contém de 1 a 5% de áfnio. Eles são como o yin e yang, só que metálicos e radioativamente perigosos se manuseados incorretamente. E agora o mais interessante. Esses irmãos gêmeos têm propriedades nucleares absolutamente opostas. O zircônio é quase transparente para nêutrons. Eles voam através dele como se ele não existisse. Já o áfnio agarra avidamente cada nêutron que passa. E não é uma diferença pequena. O áfnio absorve nêutrons 600 vezes melhor que o zircônio. 600? É como comparar papel e uma parede de concreto para parar uma bala. Por que isso é tão importante? Porque um reator nuclear é uma reação em cadeia controlada. Átomos de urânio se desintegram, liberam nêutrons, esses nêutrons atingem outros átomos de urânio, que também se desintegram e assim por diante. Para que o reator funcione de forma estável, é preciso controlar com precisão a quantidade de nêutrons. Se houver demais, o reator superaquece e um acidente é possível. Se houver de menos, a reação para e não haverá energia. É aqui que entra o zircônio. As varetas de combustível no reator são longos tubos cheios de pastilhas de dióxido de urânio. Esses tubos devem ser de um material que não atrapalhe os nêutrons de voar e iniciar a reação. O zircônio é ideal. Ele é transparente para nêutrons, forte em altas temperaturas, resistente à corrosão em água sob pressão e radiação. Nenhum outro metal serve tão bem. Mas eis o problema. Se sobrar até um pouco de áfnio no zircônio, esse áfnio começará a devorar nêutrons. A reação desacelerará ou parará completamente. Imagine que você constrói um reator de bilhões de dólares, carrega o combustível, liga e nada acontece, porque havia áfnio no metal dos tubos. O pesadelo de qualquer engenheiro. Por isso, para a energia nuclear, é necessário zircônio com teor de áfnio inferior a 100 partes por milhão. Isso significa que de cada quilograma da mistura natural é preciso remover 99,99% do áfnio. E é aqui que começa o verdadeiro inferno, porque separá-los é quase impossível. Por que é tão difícil? Porque esses metais são gêmeos químicos. Eles têm a mesma valência, tamanhos de átomos semelhantes, propriedades químicas quase idênticas. Todos os métodos comuns de separação de metais não funcionam aqui. Não dá para derreter a mistura e separar pelo ponto de fusão. Eles derretem quase igualmente. Não dá para dissolver e precipitar um, deixando o outro. Ambos precipitam juntos. É como tentar separar gêmeos que sempre fazem exatamente as mesmas coisas. Parece algo dos livros de Stephen King, não é? O único método que funciona é a extração por solventes repetida. Pega-se uma solução de sais de zircônio e áfnio em água, adiciona-se um solvente orgânico especial que dissolve um pouco melhor um dos sais. A mistura é agitada intensamente, depois deixada para separar. O áfnio passa um pouco mais para a fase orgânica. Um pouco é a palavra-chave.
Em um ciclo, a diferença é de apenas alguns por cento. Por isso, é preciso repetir o processo centenas e milhares de vezes. Isso se chama extração em cascata. Imagine uma fábrica enorme com milhares de câmaras, onde soluções são bombeadas de uma para outra, passando por ciclos infinitos de mistura e separação. O processo leva semanas ou meses, e tudo isso para obter zircônio com pureza suficiente para um reator. Existe outro método, cromatografia de troca iônica. A solução de sais passa por uma coluna cheia de resina especial. O áfnio adere um pouco mais forte à resina do que o zircônio, por isso se move mais devagar. Depois de passar por dezenas de metros de coluna, eles finalmente se separam. Mas, novamente, o processo é lento, caro e consome muita energia. Agora vamos ver o que fazem com o zircônio puro. Ele é transformado em uma liga chamada zircalói, e zircônio com pequenas adições de estanho, ferro, cromo. Essa liga vai para a produção de tubos para varetas de combustível. Os tubos devem ser perfeitamente retos, sem nenhum defeito, com espessura de parede inferior a 1 milímetro e comprimento de até 4 metros. A produção desses tubos é uma arte à parte. O zircônio é muito ativo em altas temperaturas. Ele pega oxigênio, nitrogênio, hidrogênio do ar e fica quebradiço. Por isso, todas as operações devem ser feitas a vácuo ou em atmosfera inerte. Lingotes de zircônio são aquecidos a 1000 graus Celsius e prensados ou laminados, formando peças brutas. Depois, essas peças são trefiladas repetidamente, através de fieiras, reduzindo o diâmetro e a espessura da parede. Os tubos prontos passam por rigoroso controle de qualidade. São examinados por raio-x e ultrassom, procurando microfissuras. Verificam a composição química por análise espectral. Testam a resistência mecânica e a corrosão. Um tubo defeituoso no reator pode levar ao vazamento de combustível radioativo. Por isso, o controle é absoluto. E o áfnio que foi separado, ele também é valioso, embora por razões opostas. Exatamente o fato de o áfnio absorver nêutrons o torna útil para varetas de controle em reatores. São varetas que descem na zona ativa para desacelerar ou parar a reação. Quando é preciso reduzir a potência do reator, as varetas com áfnio entram e começam a pegar nêutrons, freando a reação em cadeia. O áfnio também é usado na tecnologia espacial e aviões supersônicos. Ele suporta temperaturas extremas, mais de 2.200 graus Celsius. Dele se fazem bocais de motores de foguete, escudos térmicos, peças que trabalham no inferno de temperaturas e pressões. Mas tudo isso são aplicações de nicho. A principal demanda por áfnio vem justamente da energia nuclear. Fato curioso, o áfnio recebeu o nome em homenagem a Copenhague, onde foi descoberto. E o zircônio recebeu o nome do mineral zircão, do qual foi isolado pela primeira vez. O zircão, aliás, é uma pedra muito bonita usada na joalheria como alternativa barata ao diamante. Mas é um material totalmente diferente, silicato de zircônio e não metal puro. No mundo, existem apenas algumas fábricas que conseguem produzir zircônio nuclear. O processo é tão complexo e caro que nem todo país pode se dar ao luxo. Os principais produtores são França, Estados Unidos, China. 1 quilograma de zircônio nuclear custa dezenas de vezes mais caro que o aço comum. Mas para a energia atômica não há alternativa. Um reator de energia moderna contém cerca de 100 toneladas de ligas de zircônio nas varetas de combustível. Essas varetas trabalham em condições severas,
temperatura da água sob pressão de cerca de 320 graus Celsius e radiação intensa de nêutrons, ambiente corrosivo. E o zircônio suporta tudo isso por anos, protegendo o combustível e permitindo que o reator funcione com segurança. Sem zircônio, não haveria energia nuclear moderna. Os primeiros reatores usavam outros materiais, magnésio, alumínio, aço inoxidável, mas todos eles ou absorviam nêutrons demais, reduzindo a eficiência, ou não suportavam as condições de operação. O zircônio resolveu esse problema e tornou possível a construção de reatores eficientes e seguros. Existe outra área onde o zircônio é insubstituível: a medicina. Implantes de zircônia para odontologia e ortopedia são biocompatíveis, fortes e não causam alergia. Articulações artificiais, coroas dentárias, placas para ossos, muitas delas são feitas de zircônio ou seu óxido. Mas o zircônio médico não precisa de uma purificação tão profunda de áfnio, pois lá as propriedades nucleares não importam. O futuro do zircônio está ligado ao desenvolvimento da energia nuclear. Novas gerações de reatores exigem materiais ainda melhores, mais resistentes a altas temperaturas, irradiação e corrosão. Novas ligas à base de zircônio com adição de nióbio, molibdênio e outros elementos estão sendo desenvolvidas. Testam-se revestimentos que protegem adicionalmente os tubos da oxidação em acidentes. E o áfnio encontra novas aplicações na microeletrônica. O óxido de áfnio é usado como dielétrico em transistores de processadores modernos. Ele permite reduzir o tamanho dos transistores sem perda de desempenho. Então, ambos os irmãos encontraram seu lugar nas tecnologias que movem a civilização. Todos os anos, bilhões de dispositivos são lançados no mundo que não funcionariam sem um metal quase invisível. Mas e se eu dissesse que o futuro dos smartphones, carros elétricos e energia verde depende de um material cuja extração pode envenenar regiões inteiras e que é praticamente controlado por um único país? Por que um elemento minúsculo determina a potência do motor, a autonomia de um carro elétrico e até a estabilidade dos mercados mundiais? Quase não se fala sobre o neodímio, mas foi ele que se tornou a base oculta da civilização moderna. Neste vídeo, passaremos pelo caminho do minério sujo até os ímãs superpotentes, e bem no final, revelarei um fato que explica por que esse metal já se tornou uma arma geopolítica. Nos smartphones, ímãs de neodímio garantem o funcionamento de alto-falantes, microfones, motores de vibração e sistemas de foco automático de câmeras. Em computadores e servidores, eles são responsáveis pelo posicionamento de elementos móveis e resfriamento. Em carros elétricos, o neodímio praticamente determina as características do motor de tração, torque e autonomia. Em turbinas eólicas, ele transforma a rotação das pás em eletricidade sem engrenagens mecânicas complexas. Por causa disso, o controle sobre o neodímio significa controle sobre o ritmo de desenvolvimento da eletrônica, transporte e energia, pois sem ele, a maioria das tecnologias modernas perde eficiência ou se torna economicamente inviável. Elementos de terras raras ficaram fora da atenção do grande público por muito tempo, mas foram eles que se tornaram a base oculta da civilização tecnológica moderna. O neodímio, o disprósio e algumas dezenas de metais relacionados não chamam a atenção, não brilham em joias e quase não são encontrados em forma pura. O neodímio pertence ao grupo dos lantanídeos, que receberam o nome de terras raras, não porque sejam extremamente raros, mas devido à complexidade de sua extração e separação. Na natureza, eles quase sempre jazem juntos, na forma de misturas minerais complexas.
Foi exatamente isso que os tornou pouco atraentes para a indústria por décadas. A situação mudou no final do século XX, quando a humanidade enfrentou a necessidade de ímãs superpotentes, compactos e estáveis. A revolução aconteceu com o surgimento dos ímãs de neodímio, ferro, boro. Eles se mostraram várias vezes mais fortes que os análogos tradicionais de ferrite ou alnico. Um pequeno pedaço desse ímã é capaz de criar um campo magnético que antes exigia estruturas significativamente maiores e mais pesadas. Foi graças a isso que se tornou possível miniaturizar motores elétricos, alto-falantes, discos rígidos, sistemas de estabilização e inúmeros outros componentes. Em um smartphone moderno, ímãs de neodímio trabalham simultaneamente em vários nós, no módulo de vibração, alto-falantes, micromotores de câmeras. Em carros elétricos, seu papel é ainda mais crítico. Motores de tração com ímãs permanentes garantem alta eficiência, menores perdas de energia e tamanhos mais compactos. Para funcionamento estável em altas temperaturas, adiciona-se disprósio ou térbio à composição dos ímãs. São esses elementos que não deixam os ímãs perderem propriedades sob carga, mas ao mesmo tempo os tornam ainda mais estratégicos. Turbinas eólicas são outro exemplo-chave. Geradores modernos de acionamento direto usam centenas de quilos de ímãs de neodímio. Sem eles, teríamos que voltar a redutores volumosos, o que reduz a confiabilidade e aumenta os custos de manutenção. Assim, a transição para a energia verde está diretamente ligada ao acesso a metais de terras raras. No entanto, o caminho desses materiais, do minério até produtos de alta tecnologia, está longe de ser ideal. A extração e o processamento de elementos de terras raras são alguns dos processos mais problemáticos ecologicamente na indústria de mineração. Os minérios frequentemente contêm impurezas radioativas e a separação química exige grandes volumes de ácidos e água. Os resíduos se acumulam em barragens de rejeitos, poluindo solos e recursos hídricos. Foi justamente por isso que muitos países no passado abandonaram a produção própria, praticamente transferindo-a para a terceirização. Esse vácuo foi preenchido por um Estado, a China. Começando nos anos 1990, ela investiu sistematicamente na extração, processamento e purificação de elementos de terras raras. A combinação de padrões ambientais baixos, apoio estatal e estratégia de longo prazo permitiu à China estabelecer quase um monopólio total no mercado mundial. Hoje é lá que se concentra a maioria das capacidades de processamento de matéria-prima de terras raras, mesmo que o próprio minério seja extraído em outros países. Esse monopólio transformou o neodímio e o disprósio em uma ferramenta geopolítica. Restrições de exportação, cotas ou até indícios de interrupções no fornecimento afetam instantaneamente os mercados de eletrônica, indústria automotiva e energia. Países que buscam independência tecnológica são forçadas a rever velhas decisões, investir em processamento, reutilização e busca de alternativas. A produção de neodímio começa muito antes do surgimento de ímãs brilhantes e peças de alta tecnologia. Tudo começa com o minério. Na maioria das vezes é bastnasita ou monazita, minerais que contêm uma mistura de elementos de terras raras de forma entrelaçada. Após a extração, o minério é triturado e moído até virar um pó fino, que passa pelo estágio de enriquecimento. Com a ajuda de flotação ou separação magnética, obtém-se um concentrado de minerais de terras raras. Nesta etapa, o neodímio ainda não está separado. É apenas a preparação para a parte mais difícil de todo o processo. Em
Em seguida, começa o tratamento químico. O concentrado é dissolvido em ácidos, geralmente sulfúrico ou clorídrico, transformando a rocha dura em uma solução agressiva, saturada com íons de elementos de terras raras. É aqui que a produção ganha a reputação de suja. Formam-se grandes volumes de resíduos líquidos, bem como subprodutos com impurezas de tório e outros elementos indesejados. As soluções exigem controle rigoroso e purificação posterior. A etapa mais importante e longa é a separação dos elementos de terras raras entre si. Quimicamente, eles são extremamente parecidos, por isso não podem ser simplesmente filtrados. Para isso, usa-se extração por solventes. O líquido é passado repetidamente por cascatas de reatores, onde diferentes elementos passam alternadamente da fase aquosa para a orgânica, e vice-versa. Isso pode durar semanas. Como resultado, obtém-se frações separadas, onde o neodímio é finalmente separado do praseodímio, disprósio e outros vizinhos. Após a purificação, o neodímio é precipitado na forma de sais ou óxidos, mais frequentemente óxido de neodímio. Esse pó já é uma matéria-prima industrial, mas ainda não é metal. Para obter neodímio metálico, o óxido é reduzido em fornos a vácuo ou inertes, com a ajuda de cálcio ou outros agentes redutores. O processo ocorre em altas temperaturas e em condições onde o metal não entra em contato com o oxigênio, caso contrário, oxida instantaneamente. O neodímio metálico pronto é um material cinza prateado, quimicamente ativo, que raramente é usado por si só. Ele é quase imediatamente direcionado para a produção de ligas magnéticas, onde é combinado com ferro e boro. Assim, o caminho do minério ao ímã passa por dezenas de operações, milhares de toneladas de reagentes e uma enorme quantidade de energia. Todos os anos existe no mundo um metal que é tão escasso que é mais encontrado em meteoritos do que na crosta terrestre. Porque um elemento do qual quase ninguém ouviu falar custa mais que ouro e decide o destino da ecologia, aviação e alta tecnologia. Como aconteceu que sem alguns gramas de irídio ou ródio os catalisadores modernos simplesmente parariam de funcionar e o vidro ultrapuro se tornaria impossível? Esses metais não são minerados, eles são literalmente pescados dos resíduos de outros minérios, correndo o risco de perder tudo. Hoje você verá o caminho dos elementos mais raros do planeta, do espaço aos fornos industriais. E se assistir até o final, descobrirá por que o impacto de um asteroide há milhões de anos ainda afeta a nossa civilização. O irídio e o ródio pertencem ao grupo de metais da platina e são considerados alguns dos elementos mais raros e caros do planeta. Sua história está intimamente ligada ao desenvolvimento da química e metalurgia no início do século XIX, quando os cientistas começaram a investigar sistematicamente as impurezas nos minérios de platina. O irídio foi descoberto em 1803 pelo químico inglês Smithson Tennant durante a análise de um resíduo insolúvel que sobrava após dissolver platina em água régia. O metal recebeu seu nome da palavra latina íris, arco-íris, devido aos sais coloridos que se formavam durante as reações. O ródio foi descoberto quase simultaneamente por William Wollaston, que notou o tom rosa característico de seus compostos. Da palavra grega rhodon, que significa rosa, vem o nome desse metal. O valor extraordinário do irídio e do ródio explica-se não apenas por sua raridade, mas também pela combinação única de propriedades físicas e químicas. Na crosta terrestre, seu teor é medido em frações de microgramas por tonelada de rocha, e a extração industrial só é possível como subproduto do processamento de minérios de platina ou níquel.
Isso significa que os volumes de produção são rigidamente limitados pela geologia e não pela demanda do mercado. Qualquer aumento no consumo é praticamente impossível de compensar rapidamente com o aumento da extração, o que torna esses metais extremamente caros. O irídio é conhecido como um dos metais mais resistentes à corrosão na natureza. Ele praticamente não reage com ácidos, álcalis e sais fundidos, mesmo em altas temperaturas. Sua temperatura de fusão ultrapassa 2.400 graus Celsius e a resistência mecânica se mantém onde a maioria dos outros metais já teria perdido suas propriedades há muito tempo. É por isso que o irídio é usado em ambientes onde os materiais sofrem simultaneamente a ação de química agressiva e calor extremo. O ródio tem uma temperatura de fusão um pouco menor, mas destaca-se pela excepcional estabilidade da superfície e alta refletividade. Ele praticamente não oxida lá, mesmo com aquecimento prolongado, o que o torna um material ideal para revestimentos e contatos. O irídio e o ródio desempenham um papel fundamental nos catalisadores modernos. São esses metais que conseguem acelerar reações químicas, permanecendo estáveis por milhares de horas de trabalho. O ródio é um componente indispensável dos catalisadores automotivos de nova geração, onde é responsável pela redução de óxidos de nitrogênio para nitrogênio molecular. Sem o ródio, os modernos sistemas de limpeza de gases de escape seriam significativamente menos eficazes, e o cumprimento de normas ambientais rígidas se tornaria praticamente impossível. O irídio, por sua vez, é ativamente usado em catalisadores eletroquímicos, em particular em instalações para a eletrólise da água, onde garante alta eficiência e durabilidade dos ânodos, mesmo em ambiente fortemente oxidante. Uma aplicação separada, menos conhecida do grande público, mas extremamente importante desses metais, está ligada à indústria de vidro. Na produção de tipos especiais de vidro, em particular óptico, de laboratório e vidro para displays, usam-se fornos que operam a temperaturas superiores a 1.500 graus. Nessas condições, a maioria dos metais ou se deforma ou reage com o vidro, contaminando-o. Ligas de irídio e ródio são usadas para fabricar cadinhos, eletrodos e elementos estruturais de fornos, pois suportam aquecimento prolongado sem corrosão e não interagem com o vidro. É graças a esses metais que é possível a produção de vidro ultra puro com propriedades perfeitamente controladas. O preço do irídio e do ródio frequentemente excede o valor do ouro e até da platina. E isso não é um fenômeno especulativo, mas uma consequência direta da combinação de oferta limitada e importância tecnológica crítica. Eles não são apenas metais de investimento ou símbolos de luxo. São materiais sem os quais a indústria moderna, tecnologias ambientais, química e produção de alta temperatura seriam completamente diferentes. O irídio e o ródio continuam sendo a base invisível, mas fundamental, de muitos processos que moldam o mundo tecnológico do século XXI. O irídio não aparece como a maioria dos metais comuns, e é exatamente isso que o torna tão raro e valioso. Sua origem começa não em minas industriais, mas muito mais fundo, no nível da formação da própria Terra. O irídio pertence aos chamados elementos siderófilos, ou seja, aqueles que amam ferro. Durante a formação do planeta, a maior parte do irídio desceu para o núcleo da Terra junto com o ferro. Por causa disso, restou extremamente pouco na crosta terrestre, em concentrações medidas em frações de microgramas por tonelada de rocha.
A parte do irídio que ainda é acessível ao homem tem origem dupla. Primeiro, são restos da substância primordial que não conseguiu descer ao núcleo e se preservou em áreas isoladas do manto e da crosta. Segundo, e não menos importante, o irídio chegou à superfície da Terra junto com meteoritos. Corpos cósmicos, especialmente meteoritos de ferro, contêm concentrações de irídio significativamente maiores do que as rochas terrestres. É isso que explica a famosa anomalia de irídio nas camadas geológicas ligadas à queda de um grande asteroide no final do período Cretáceo. No sentido industrial, o irídio quase nunca é extraído como metal principal. Ele é obtido como subproduto durante o processamento de minérios de platina e níquel. As fontes mais importantes de irídio estão concentradas em regiões onde existem grandes depósitos de metais do grupo da platina. Primeiramente, é a África do Sul, onde os depósitos do complexo Bushveld garantem a maior parte da produção mundial. Volumes significativos também vêm da Rússia, em particular da região industrial de Norilsk, e quantidades menores do Canadá e dos Estados Unidos. O processo de obtenção de irídio é complexo e tem várias etapas. Após a extração do minério, ele passa por enriquecimento, extraindo-se um concentrado de metais de platina. Depois, esse concentrado passa por uma série de operações químicas, durante as quais platina, paládio, ródio, irídio e outros elementos são separados gradualmente. O irídio geralmente permanece nos resíduos mais estáveis e insolúveis, o que mais uma vez destaca sua excepcional inércia química. Apenas após uma limpeza complexa, ele é obtido na forma de pó ou metal compacto. Assim, o irídio é um metal de origem cósmica, quase totalmente escondido nas profundezas do planeta e acessível ao homem apenas graças a uma rara combinação de processos geológicos e tecnologias complexas. É por isso que cada grama de irídio é o resultado de um caminho enorme, das entranhas da Terra e do espaço até as produções de alta tecnologia do mundo moderno. Todos os anos, centenas de milhares de toneladas de um metal são produzidas no mundo. Um metal que nunca brilha nas vitrines, nem se torna símbolo de luxo. Mas sem ele, o mundo moderno simplesmente pararia. Que material é esse que se esconde a 2 quilômetros de profundidade, suporta a temperatura da superfície do Sol e torna o aço praticamente indestrutível? Por que, por causa de alguns quilos desse metal, toneladas de rocha são processadas, e países investem bilhões de dólares em minas e fornos que parecem um inferno? Hoje você verá o caminho do molibdênio, do deserto estéril ao coração dos motores a jato. E se assistir até o final, descobrirá por que um elemento quase invisível controla a força de toda a civilização. O molibdênio não é encontrado em forma pura. Ele se esconde fundo na crosta terrestre, geralmente lado a lado com o cobre. Sua extração é um desafio que apenas alguns países líderes conseguem enfrentar. O maior jogador neste mercado é o Chile. É lá, no meio do deserto estéril do Atacama, a uma altitude de mais de 2.700 metros, que fica o lendário depósito de Chuquicamata. É uma mina gigantesca a céu aberto, com diâmetro de quase 4 km e profundidade de 800 metros. Aqui o molibdênio é extraído como um bônus valioso do cobre. Imagine as escalas. De cada tonelada de minério de cobre, os metalúrgicos obtêm apenas cerca de 20 kg de concentrado de molibdênio. No entanto, graças aos volumes colossais de processamento, o Chile atende a quase 1/3 da demanda mundial. Os Estados Unidos não ficam atrás, graças ao depósito de Climax, no Colorado. É um verdadeiro milagre geológico, onde a extração acontece há mais de um século. A China e o Peru também aumentam ativamente a capacidade,
construindo minas subterrâneas profundas e investindo bilhões de dólares em automação para tirar o metal de uma profundidade de 2 quilômetros. O caminho do molibdênio de um pedaço de rocha a um lingote brilhante é um processo duro e barulhento. Primeiro, escavadeiras enormes carregam a rocha em britadores que, com um estrondo incrível, quebram as pedras em fragmentos do tamanho de um punho. Depois, esses pedaços vão para moinhos gigantes, tambores de aço de 9 metros de comprimento, cheios de bolas de metal pesadas. Girando, os moinhos transformam a pedra no pó mais fino. A etapa seguinte parece mágica, é a flotação. O pó é misturado com água e reagentes especiais em tanques onde se injeta ar. As bolhas pegam as partículas de molibdênio e as levam para a superfície na forma de uma espuma cinza espessa, que depois é removida com raspadores. O concentrado obtido é seco em fornos, transformando-se em um pó amarelado, trióxido de molibdênio. Para fundir o molibdênio, usam-se fornos elétricos a arcos gigantescos. São estruturas maciças, dentro das quais reinam uma atmosfera de inferno incandescente. O elemento-chave aqui são os eletrodos de grafite, pilares de carvão com 1 metro de espessura que descem na carga. Quando uma tensão colossal é aplicada a eles, surge um arco elétrico ofuscante entre o eletrodo e o metal. A temperatura no epicentro desse arco chega a quase 6.000 graus Celsius. É um calor comparável apenas à temperatura na superfície do Sol. Nesse caos de fogo, entre o estrondo infinito de descargas elétricas e nuvens de faíscas incandescentes, acontece o sacramento metalúrgico. O óxido de molibdênio é misturado com ferro e, sob a ação do plasma, eles se fundem em um único fundido monolítico. O espetáculo é hipnotizante. O metal líquido ferve como lava na boca de um vulcão, e nem os óculos de proteção mais escuros dos metalúrgicos salvam do seu brilho. No entanto, obter o fundido é apenas metade do trabalho. O próximo passo é o refino. Para que o futuro aço seja impecável, a liga obtida precisa ser limpa das menores impurezas e gases que podem torná-la quebradiça. Para isso, o ferro molibdênio derretido é soprado com argônio. Esse gás inerte passa pela espessura do metal em milhões de bolhas, literalmente levando para a superfície tudo o que é desnecessário. Esse processo permite levar a pureza do produto a fantásticos 99,5%. Na saída, obtemos um material perfeitamente puro, pronto para se tornar parte de algo maior. Quando o refino termina, o líquido prateado, quase branco de tão quente, é derramado em moldes especiais. Após o resfriamento, eles se transformam em briquetes pesados e fortes. Cada briquete desses é uma verdadeira joia. Não é apenas metal, é a energia acumulada de milhares de quilowatts-hora e o trabalho de muitos especialistas. Esses briquetes são embalados em barris resistentes e enviados para uma longa viagem ao redor do mundo, para as maiores usinas siderúrgicas da Europa, Ásia e América. Nas usinas siderúrgicas, esses briquetes aguardam sua missão final. Em conversores gigantescos, onde fervem 200 toneladas de ferro fundido, o ferro molibdênio se torna aquele ingrediente secreto. Assim que o briquete frio toca o metal líquido, ele se dissolve instantaneamente, criando ligações especiais de carbeto em nível molecular. O molibdênio age como uma cola invisível e, ao mesmo tempo, como uma armadura. Ele torna a estrutura do aço absolutamente homogênea. Graças ao molibdênio, o aço adquire uma capacidade única.
Ele não racha sob pressão crítica e não amolece com superaquecimento. É por isso que é usado para criar pás de turbinas de aviões a jato, que trabalham no calor infernal do motor, ou para brocas de perfuração que mordem a rocha dura a muitos quilômetros de profundidade. Sem essa liga, a indústria petrolífera moderna, os voos espaciais e até a artilharia pesada seriam impossíveis. Todo esse caminho leva cerca de 1 ano e meio. A produção mundial de molibdênio mantém-se estável no nível de 280 a 320 mil toneladas por ano, com crescimento previsto para 350 mil toneladas até 2030, devido à demanda por tecnologias verdes. O Chile lidera com 28 a 32%, seguido pela China com 22 a 25%, ou seja, cerca de 75 mil toneladas. Os Estados Unidos extraem de 14 a 16%, isso é cerca de 45 mil toneladas. O Peru tem de 9 a 11%. O molibdênio é mais forte que o titânio em ligas e suporta uma temperatura de fusão de 2.623 graus. Mas vocês sabiam que o tungstênio é mais quente? Escrevam se querem um vídeo sobre ele. O nome molibdênio vem da palavra grega antiga molibdos, que significa chumbo. Os antigos gregos foram os primeiros a notar um estranho minério preto que parecia chumbo pelo peso e brilho, mas não derretia como metal e não servia para ferramentas. Eles o confundiam com grafite. Ambos os minerais têm brilho prateado, estrutura em camadas e maciez, deixando um traço preto no papel ou pedra. Os gregos usavam a molibdenita como minério de chumbo para tintas ou lubrificantes, mas não reconheceram o metal. O primeiro estudo científico aconteceu no século XVII, quando o sueco Johan Gmelin descreveu a molíbdena como uma substância separada. 1778, Carl Wilhelm Scheele extraiu o ácido molíbico e em 1781, Peter Hume obteve o metal puro fundindo o óxido com carvão. O erro com o grafite continuou. O minério era até chamado de grafite de molibdênio. Apenas no século XIX, o molibdênio foi reconhecido como chave para o aço. Henry Bessemer o adicionou em conversores para resistência. Todos os anos, bilhões de pessoas no mundo pisam no mesmo pedal e nem imaginam que isso as estava matando lentamente por décadas. O que deveria salvar vidas, imperceptivelmente enchia o ar de veneno. Por que o material considerado ideal desapareceu quase instantaneamente? E o que veio para substituí-lo? Existe um detalhe sobre o qual não escrevem nas propagandas de pastilhas de freio, mas é exatamente ele que decide se o carro vai parar no segundo decisivo. Hoje, essas pastilhas suportam o inferno, não soltam fumaça e quase não deixam rastros, mas o caminho para isso foi mortalmente perigoso. Assista até o final e você descobrirá qual componente oculto custou milhões de vidas no passado e por que as fábricas modernas escondem suas receitas como segredo de Estado. Nos anos 1920, todas as pastilhas continham amianto, fibras que suportavam 800 graus Celsius e não se desgastavam. Mas cada pisada no pedal liberava no ar microns de veneno, que se depositava nos pulmões de motoristas e pedestres. Até os anos 1990, o amianto matou milhões, câncer de pulmão, mesotelioma. A Europa foi a primeira a bani-lo em 1998. Os fabricantes correram para buscar um substituto. Misturas orgânicas de borracha, vidro e fibras metálicas. As primeiras pastilhas não asbestos freavam pior, superaqueciam a 400 graus e soltavam o disco. Mas foi o começo.
Hoje, o topo são os compósitos cerâmicos. A base é a cerâmica de nitreto de silício e carboneto de silício, misturada com fibras de cobre para a dissipação de calor. O material suporta 650 graus sem deformação, não range e não solta pó. A cerâmica compõe 40 ou 50% da massa, reforçada com fibras de aço para resistência. A 500 graus, pastilhas comuns soltam fumaça. As cerâmicas, frias como gelo. Neste grande galpão nasce o que vai salvar sua vida na estrada. A produção de pastilhas cerâmicas não é apenas misturar pó com lubrificante, mas uma ciência exata com pressão, fogo e máquinas de alta precisão. Cada pastilha pesando 200 gramas deve suportar 600 graus de inferno, não se desfazer e não soltar o disco. Vamos analisar o processo passo a passo, da matéria-prima ao conjunto pronto. Tudo começa com os silos de pó. O ingrediente principal é a cerâmica, ou seja, nitreto de silício e carboneto de silício. Um pó branco duro como diamante. Adicionam fibra de cobre para dissipação de calor, fios finos da espessura de um cabelo, grafite para aderência suave, vidro reforçado para resistência, sulfato de bário para estabilidade em altas temperaturas. Cada receita é um segredo da fábrica, como a receita da Coca-Cola. Em misturadores gigantes com volume de 2.000 litros, os pós são despejados em proporções exatas. Adiciona-se lubrificante líquido à base de cera, 5 ou 7% da massa. O misturador gira 30 minutos a 50 rotações por minuto, transformando o pó seco em uma massa úmida homogénea, como massa de pão. A temperatura é mantida a 40 graus para que o lubrificante não congele. O resultado é uma massa crua pesando 500 kg, pronta para moldagem. A massa vai para a prensa rotativa, uma máquina com 20 toneladas de força. Em um molde de metal com dimensões de 150 por 60 por 15 milímetros, despejam-se 250 gramas da mistura. A placa superior desce com uma pressão de 2.000 kg por centímetro quadrado. É como colocar um tanque na palma da mão. Em 10 segundos, a massa é comprimida em uma peça bruta verde monolítica com 18 milímetros de espessura. A pressão expulsa todo o ar, criando uma densidade de 2,8 gramas por centímetro cúbico. A prensa funciona ciclicamente, 60 peças por hora. Cada uma sai perfeitamente lisa, com a superfície de atrito em um ângulo de 5 graus para melhor contato com o disco. A peça ainda é frágil, como queijo, mas já tem a forma da futura pastilha. A etapa mais importante é a sinterização. As peças verdes são colocadas em bandejas de aço de 50 unidades e empurradas para um forno túnel de 30 metros de comprimento. A temperatura sobe gradualmente. No pico do aquecimento, após 4 horas, a cerâmica derrete, as fibras de cobre se soldam, o grafite cristaliza. A sinterização total leva 12 horas. As pastilhas prontas, monólitos cinza prateados, vão para o controle. Um scanner a laser verifica as dimensões com precisão de 1/100º de milímetro. O ultrassom verifica a densidade e rachaduras. 2% são rejeitados. Depois, lixamento. A máquina remove meio milímetro da superfície de atrito para a geometria ideal. As bordas são arredondadas com um raio para evitar rangidos. Aplica-se um revestimento protetor, uma fina camada de disulfeto de molibdênio para a primeira frenagem suave. Marcação a laser. Monta-se o conjunto. 4 pastilhas, mais molas, mais placa.
Final, bancada de simulação. A pastilha é pressionada contra um disco girando a 2.000 rotações por minuto por 200 ciclos. Aceleração, frenagem brusca até 6.000 graus. Nota, provavelmente erro no original. Pastilhas não chegam a 6.000 graus Celsius. O normal é até 600, 800 graus, mas traduzirei como no texto original se for exigido, ou corrigirei para 600 se for lógico. Vou manter 6.000, mas isso é fisicamente impossível para freios comuns. Talvez seja rotações ou erro de digitação. Vou traduzir como 600 graus, para manter a lógica física, pois 6.000 derreteria tudo. Verificam desgaste, rangido, poeira. As cerâmicas passam sem fumaça, as metálicas chiam. A pastilha pronta se desgasta em 50.000 km, e isso é desgaste natural. Com direção agressiva, desgasta-se em 30.000 km. O mercado dos Estados Unidos opera com 131 empresas, cujo número diminuiu 0,6% nos últimos anos devido à automação. A produção está ligada à indústria automotiva. O crescimento das vendas de carros estimula a demanda, especialmente para a substituição de pastilhas em caminhões e carros de passeio. Tendências-chave: transição para materiais ecológicos sem cobre. A Califórnia limitou-o a 0,5% a partir de 2025, o que reduziu a poluição em 28% no estado. A importação é importante, mas as tarifas afetam a produção local. Os líderes são o sul dos EUA, especificamente Texas, Alabama, Tennessee, com fábricas da Ford e de GM. O mercado europeu de pastilhas de freio demonstra crescimento estável, com uma taxa média anual de 4,7% no período até 2028. Na Alemanha, líder de mercado, o volume chegará a quase 320 milhões de dólares até 2028. A França cresce 5,5% ao ano, o Reino Unido 13,8%. Pastilhas metálicas ainda são populares e ocupam 25% do mercado da União Europeia porque são baratas para caminhões e Porsches. Mas sua poeira é um problema. Aço e cobre se depositam nas estradas, entram na água e nos pulmões. A cerâmica corta as emissões em 80% contra esses semimetais. Além das pastilhas de amianto e metálicas, houve uma tentativa de fazer orgânicas. São pastilhas dos anos 2000, a primeira substituição em massa do amianto. A base é borracha sintética, fibra de vidro para reforço, Kevlar ou fibras de aramida para resistência, mais sulfato de bário e grafite. A composição macia dava uma pegada silenciosa, pouco pó, não arranhava os discos. Mas a 550 graus, elas perdem 30% da força, o que serve para a direção diária, mas não serve para esportes.